Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a estar refletindo comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículos de número 7 a 14, onde a palavra de Deus nos diz assim: Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbalos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: Como trarei a arca a mim? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tinha. Refletiremos nesse dia a respeito do tema vontade humana e vontade de Deus. Bem, queridos, existem situações adversas que a maior parte das pessoas enfrentam, sem saber naquele momento o real motivo de sua causa. O texto de nossa reflexão, se olhado de forma superficial, poderia ser um típico exemplo de situação incompreensível. Podemos notar a empolgação do rei Davi e de todo o povo que acompanhava a condução da arca de Deus. E isso naquele determinado momento, através daqueles carros de boi, com os quais tinham o destino à cidade de Jerusalém. E nós podemos notar que essa empolgação, essa euforia é interrompida por uma tragédia, a morte de Uzá. Esse homem morre após estender a mão à arca para a segurar, tendo em vista que os bois tropeçaram. Possivelmente, o questionamento que temos é: por que o Senhor acendeu a sua ira contra Uzá e o feriu, a ponto de morrer diante de todos que ali estavam? A resposta para esse questionamento é simples: porque faltou, da parte de Davi, consultar a vontade de Deus a respeito desse assunto. O rei Davi estava tão empolgado em trazer a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus para Jerusalém, que consultou somente a opinião dos capitães de milhares, de centenas, como também os príncipes tribais. E diante da aprovação e apoio destes, o rei Davi toma a sua decisão, pois toda a congregação era unânime quanto àquela decisão, além de parecer algo que, supostamente, diante de todos, ao julgar de todos, era reto. Quem sabe, na atualidade, se também tem sido esse o nosso erro. A causa porque muitos projetos se frustram, porque muitos sonhos não se concretizam, enfrentamentos, decepções se tornam uma verdadeira realidade. Então vejamos, à luz da palavra de Deus, os motivos que contribuíram para aquela tragédia. E eu quero destacar, em primeiro lugar, o erro de não pedir a orientação de Deus. Pois se Davi tivesse verificado na palavra de Deus, perceberia que Moisés deixou instruções sobre quem estava autorizado a carregar a arca e também como carregá-la. Vejamos em Números, capítulo de número 1, versículos de número 50 e 51, que a palavra de Deus nos diz: Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão
E quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. E veja você ainda, quanto à questão do transporte, o que a palavra de Deus nos diz ainda no livro de Números, no capítulo de número 4, versículo de número 12. Tomarão todos os utensílios do serviço, com os quais servem no santuário, e os envolverão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre varais. Perceba que mesmo se tratando dos levitas, esses teriam que fazer uso dessas varetas chamadas varais, as quais se encaixavam nas argolas que a arca possuía. Mas, em segundo lugar, eu quero destacar algo também de suma importância, que está relacionado à questão do erro de copiar os outros, ao invés de buscar a vontade de Deus. Como isso tem sido feito na atualidade? Então, perceba você que os israelitas, eles não deveriam transportar a arca de Deus em carro de boi. Ao olhar para a amarga experiência dos filisteus, nós podemos entender por que esses se apressaram a transportar a arca de Deus em carro de boi. Essa não foi uma questão de simplesmente eles escolherem, mas foi a única opção que tiveram. Então nós podemos perceber isso em 1 Samuel, capítulo de número 6, versículos 5 e 7, onde a palavra de Deus vai nos explicar, vai nos dar detalhes a respeito disso, dizendo o seguinte: fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai a glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a mão de cima de sobre vós, e do vosso Deus e da vossa terra. Por que, pois, endureceis o coração como os egípcios e Faraó endureceram também o coração? Porventura, depois de o haverem tratado tão mal, não deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs jugo, e atai-as ao carro seus bezerros, levai-os para casa. Então, eles deveriam preparar com todo esse cuidado, levando sobre esse carro de boi todos esses pertences, e os quais, de certa feita, então seguiriam para a terra de Israel. Mas, então, queridos, nós podemos notar que os filisteus, eles se apressam a enviar a arca para o território de Israel, e isso por causa dos castigos sofridos. Diante de tudo isso, eu quero finalizar essa reflexão te convidando a buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, e isso por meio de sua palavra. O Senhor Jesus, ele fez uma promessa e certamente ele a cumprirá. E essa promessa está contida no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, onde a palavra de Deus diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Que Deus em Cristo nos abençoe por meio de sua palavra.